Bem-vindos a esta nossa aula estruturada. Hoje, a gente vai pular direto para o que interessa e destrinchar a literatura médica para transformar dados brutos de microbiologia em uma verdadeira masterclass sobre o universo do estafilococo. Vamos embarcar numa jornada que vai lá das características microscópicas da bactéria até aquele raciocínio clínico afiado que, na prática de um plantão, é o que realmente salva vidas. Nossa rota de hoje é super direta. Vamos passar por esses 6 pontos-chave, desde a classificação biológica e evasão imunológica, passando pelo passo a passo da bancada de laboratório, até chegarmos nas manifestações clínicas, a temida resistência do SAM e, para fechar, um caso clínico prático. Então vamos lá. Parte 1. Classificação e biologia. Para começar, pensem na própria palavra. A raiz grega Staphyli significa literalmente cachos de uvas. E é exatamente assim que essas bactérias gram-positivas esféricas aparecem sob as lentes de um microscópio, todas agrupadinhas. Outra coisa fascinante sobre a biologia delas é a versatilidade. Como são anaeróbios facultativos, elas se viram muito bem com ou sem oxigênio. Ou seja, conseguem se adaptar a praticamente qualquer ambiente dentro do corpo humano. Agora, a regra de ouro para a gente memorizar e que divide águas na clínica é a enzima coagulase. De um lado, temos o Staphylococcus aureus, que é coagulase positivo, extremamente virulento e causa aquelas infecções invasivas mais severas. Do outro, temos os coagulase negativos, como o Staphylococcus epidermidis. Eles são menos agressivos, é verdade, mas são grandes oportunistas. Eles adoram formar biofilmes em catéteres e próteses, o que vira uma dor de cabeça enorme, principalmente para pacientes imunocomprometidos. Avançando para a parte 2, virulência e evasão imunológica. É aqui que conhecemos a armadura do patógeno. O arsenal dessas bactérias é assustadoramente eficiente. Funciona literalmente como uma armadura impenetrável. Temos a enzima coagulase erguendo paredes de fibrina em volta da bactéria, a cápsula de polissacarídeo servindo como um escudo super escorregadio que despista nossos macrófagos, e as exotoxinas, como a terrível leucocidina de Panton Valentine, que atua como uma granada, destruindo nossas células de defesa antes mesmo delas conseguirem atacar. Mas olha só que sacada evolutiva genial e perversa ao mesmo tempo. A proteína A. Normalmente nossos anticorpos se ligam às bactérias pelas pontas, como bandeira sinalizando "Ei, macrófagos, ataquem aqui". A proteína A inverte o jogo. Ela captura o anticorpo de trás para frente, pela base, o fragmento Fc. E isso basicamente cega nosso sistema imunológico. O corpo não reconhece a ameaça. Não é à toa que essa proteína é um dos grandes focos da pesquisa farmacológica atual. Bom, parte 3. Como a gente flagra esse invasor? Vamos ver a identificação laboratorial passo a passo. Este é o algoritmo clássico que separa a suspeita na certeza. A gente começa com o Gram, para ver aqueles cachos roxos. Em seguida, a cultura no agar salmanitol diferencia quem fermenta. Depois vem o teste da catalase. Se borbulhar, ótimo, já descartamos o Streptococcus na hora. Por fim, o teste da coagulase. Se o plasma coagular no tubinho, pronto, temos a assinatura inquestionável do S. aureus na nossa amostra. Certo. Saindo da bancada do laboratório e indo direto para a parte 4, as manifestações clínicas, onde a batalha realmente acontece. A literatura divide a epidemiologia do SAMR, o S. aureus resistente à meticilina, em 2 mundos completamente distintos. A cepa da comunidade geralmente ataca pessoas jovens e saudáveis, causando abscessos terríveis ou pneumonias necrosantes por ser absurdamente virulenta. Em contrapartida, a cepa hospitalar pega os mais frágeis, os pacientes de UTI. A arma principal dela não é a agressividade aguda, mas sim uma multiresistência implacável aos antibióticos convencionais. O ponto de maior atenção aqui é o espectro dessa infecção. Dá para ir de 0 a 100 muito rápido. De um lado temos um impétigo infantil, lesões superficiais com aquelas crostas amareladas, bem de boa de tratar com uma pomadinha de mupirocina ou antibiótico oral simples. Mas se essa bactéria cai na corrente sanguínea, a história é outra. Estamos falando de uma endocardite destruindo as válvulas do coração com uma taxa de mortalidade beirando 50%, exigindo antibiótico venoso pesado e urgente. E quando falamos de pacientes imunocomprometidos ou cateterizados, até os estafilococos coagulase negativos viram um pesadelo. Por quê? Biofilmes. Eles criam uma capa gelatinosa ao redor de marca-passos e cateteres que antibiótico nenhum consegue furar. É uma barreira física mesmo. Muitas vezes não adianta só dar remédio. O único jeito de resolver a infecção é remover o dispositivo cirurgicamente. O que nos leva perfeitamente à parte 5, resistência, o famoso SAMR e controle de infecções. Precisamos cravar essa regra biológica do SAMR. Pensem em uma fechadura e uma chave.
O gene MECSI-A muta e passa a produzir uma proteína alterada, a PBP2. Essa mudança estrutural significa que a nossa chave, no caso qualquer antibiótico beta-lactâmico como penicilinas ou cefalosporinas, simplesmente não encaixa mais. A bactéria fica totalmente imune a essa classe inteira de medicamentos. Então, o que a gente faz quando a oxacilina falha? O padrão ouro passa a ser a vancomicina, mas, claro, exige um monitoramento rigoroso porque não é nada gentil com os rins. Temos a daptomicina como uma alternativa maravilhosa para infecções no sangue, mas com um detalhe crucial. Ela é desativada pelo surfactante do nosso pulmão, ou seja, falha miseravelmente em pneumonias. Se for no pulmão, a escolha certeira para SAMar passa a ser a linezolida. Chegamos na parte 6. Hora de juntar tudo isso num caso prático de raciocínio clínico. Imaginem o seguinte cenário de plantão. Mulher, 28 anos, super saudável. Chega com uma lesão vermelha muito dolorosa e flutuante de uns 3 centímetros no braço, drenando aquele pus amarelado típico 5 dias depois de um arranhão de nada. Como a gente integra a microbiologia com a inflamação dos tecidos que estamos vendo ali na nossa frente? O pulo do gato na prática clínica é lembrar que antibiótico oral não penetra direito em coleções fechadas de pus. A regra de ouro é controle do foco, ou seja, incisão e drenagem cirúrgica primeiro. Feito isso, colhemos o material para a cultura, para descobrir no laboratório se temos aquele tal de gene MECA. E só então a gente entra com o antibiótico certo, tipo uma cefalexina se não for resistente. E é com essa dinâmica impressionante que a gente percebe a verdadeira corrida armamentista que estamos vivendo hoje contra as superbactérias. Vimos a precisão do diagnóstico, as táticas ninjas de evasão imune e como o tratamento muda totalmente de figura frente à resistência. A grande provocação que fica no ar é: com o Staphylococcus mutando seu gene MECA-A e melhorando sua armadura de PBP2A ano após ano, que tipo de inovações e estratégias a medicina vai ter que criar para continuar ganhando essa guerra microscópica no futuro? Pensem nisso e até a próxima!